One Minute Paper, que é uma técnica muito simples que consiste do aluno fazer um relato muito rápido sobre a aprendizagem dele. Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai falar de uma técnica chamada relato de 1 minuto. Em inglês ela se chama One Minute Paper, que é uma técnica muito simples que consiste do aluno fazer um relato muito rápido sobre a aprendizagem dele. É uma técnica que serve como avaliação. O professor, através de uma avaliação muito rápida, uma avaliação formativa, que não precisa ter nota, ele consegue perceber o aprendizado do aluno e consegue envolver o aluno também. Então é uma técnica bem legal e ela é muito parecida com uma outra técnica que a gente já mostrou aqui no canal, chamada SQA, o que eu sei, o que eu quero aprender e o que eu aprendi. Essa técnica do One Minute Paper, ela não é muito diferente. Ela pode ser aplicada num único momento da aula, pode ser aplicada no início da aula, no final da aula, no meio da aula, ela pode ser aplicada nos 3 momentos, enfim, o professor é que vai decidir. O importante na técnica é que o professor elabore muito bem as questões, porque são as questões que vão direcionar a resposta do aluno para o nível de aprendizagem que o professor vai querer atingir. Então, olhando de novo lá para a taxonomia de Bloom, se o professor quer verificar a compreensão do aluno sobre um determinado tema, ele vai fazer uma pergunta voltada à compreensão. Se ele quer que o aluno analise, que o aluno avalie, que o aluno saiba aplicar aquilo, ele vai relacionar a questão com aquilo ali. Então o professor precisa, como sempre, ter claro o objetivo que ele quer com a técnica e elaborar bem a questão. No início da aula, por exemplo, ele pode perguntar o que o aluno lembra da aula anterior. Ou, quando ele vai entrar num assunto novo, ele pode nominar, fala assim, quando eu falo tal palavra, o que lhe vem à cabeça? E com isso o professor vai olhar o que o aluno reteve da aula anterior ou o que o aluno já traz de conhecimento no início da aula. Com isso, o aluno fica envolvido, o aluno fica sabendo o que vai ser tratado. Então o aluno já ligou a chavinha para aquele assunto da aula. Então, em vez do professor contar uma história para estimular o aluno, não, ele simplesmente faz o aluno contar a história dele e aí o aluno já entrou no assunto que o professor quer. No meio da aula, vamos imaginar que o professor está dando uma aula expositiva, ele pode parar a aula por 5 minutos e ele faz a seguinte pergunta: o que você entendeu da aula até agora? O que você acha que vai acontecer daqui para frente? Como que pode fazer uma pergunta para o futuro? E aí o aluno vai, naquele momento, parar, elaborar, olhar o que ele está aprendendo, analisar o assunto e vai elaborar uma resposta para aquilo. Ou no final da aula, qual foi a coisa mais surpreendente que você viu hoje? O que mais chamou sua atenção hoje? Como é que você relaciona o assunto de hoje com o assunto das outras disciplinas? Enfim, existe uma variedade de perguntas que o professor pode fazer e ele vai fazer uma única pergunta para que o aluno responda em 1 minuto. A técnica, na verdade, ela demora um pouco mais, porque até o aluno se ligar, se situar, pegar o caderno e escrever, acaba demorando uns 5 minutos. Mas mesmo assim é uma técnica muito rápida e que funciona bastante. Ela não precisa ser aplicada necessariamente toda a aula, mas você pode aplicar essa técnica várias vezes ao longo do semestre, ao longo do ano, e você vai percebendo o seguinte, que a maior dificuldade do aluno é elaborar aquilo que ele aprendeu, é olhar aquilo que o professor apresentou e elaborar de alguma maneira, é olhar aquilo que ele já sabe e elaborar. E vocês vão percebendo por essas respostas que à medida que você vai aplicando a técnica, eles vão melhorando, eles vão aprendendo a elaborar melhor as respostas deles, o relato deles, enfim, existe uma melhora efetiva que a gente observa ao longo de um período. Então é uma técnica para ser aplicada da maneira que o professor achar mais conveniente e, como a gente já falou, o fato da gente ter domínio sobre várias ferramentas permite que a gente use as ferramentas em momentos diferentes para motivar o aluno e para atingir os objetivos de aprendizagem que a gente quer. Né? E a partir dessas respostas, o professor também tem uma visão muito clara do que de fato o aluno está aprendendo. Uma outra maneira
da gente aplicar essa técnica. Obviamente você pode fazer isso no caderno, no velho caderno lá do aluno escrever, mas também existe um aplicativo que a gente já mostrou aqui no canal, que chama-se Mentimeter, que ele permite que o aluno elabore frases, elabore alguns pensamentos, e ele vai entregando para o professor, né, online. Então, numa aula remota, numa aula à distância, você pode pedir, fazer essa pergunta usando o Mentimeter. E nesse momento é o momento que o aluno para, pensa, e é o momento que o aluno aprende. Ok? O assunto de hoje era esse aqui, rapidinho. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o seu joinha, compartilhar com os amigos, incentivar os amigos a se inscreverem no canal. A gente se vê por aí, até a próxima. Bye, bye. Tchau. Para que os vídeos não fiquem muito longos e chatos, a gente dá uma simplificada e uma resumida nos assuntos. Mas eu sempre deixo referências bibliográficas aqui embaixo na descrição do vídeo.